Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos nos prostrar na presença do Pai, em adoração, em louvor a Ele, único digno de receber todo louvor e toda glória. E eu quero acolher você com a palavra de Deus, um versículo do livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 3, o versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Uma acusação, mas uma acusação preciosa diante de Deus. Acusação que os condenou e os levou a uma fornalha de fogo, mas por agradar a Deus, os livrou. Gerou um grande livramento. Proporcionou que esses três homens provassem do sobrenatural. Um grande milagre, sim. Você já ouviu a expressão Maria vai com as outras? Alguém facilmente influenciável, que não tem opinião própria, que se deixa levar? Pois é. E olha que nós estamos no contexto dos influencers. Pessoas que na prática não têm experiência de vida alguma, mas eles ficaram famosos, dão opinião sobre um monte de assuntos. Eles não sabem o que é enfrentar os problemas, os desafios do dia a dia. Mas eles falam, alguém segue eles e influencia um monte de gente a fazer um monte de besteira. E existe também os pastores de internet. Sim, inclusive isso, que não tem nem ideia do que é pastoreio, estar no dia a dia de uma igreja e muito menos, aliás, estão longe de serem verdadeiramente convertidos e pregarem fielmente a palavra de Deus, né? Mas muitos seguem esses influencers e vão de mal a pior. Esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não seguiram os outros. Os outros todos se prostraram diante da estátua de ouro que o rei fizera de si mesmo. A imagem de ouro que ele fez. Eles se negaram a fazer isso, porque a sua fé estava no Deus vivo, que condena o adorar imagens. Eles se mantiveram fiéis, mesmo correndo risco de vida. E isso lhes permitiu provar do sobrenatural, independente da circunstância, das possíveis ameaças à tua própria vida. Decida, como esses três jovens, se manter fiel ao Senhor, se manter na verdade, conforme a instrução da palavra, porque isso nos dá acesso ao sobrenatural de Deus, porque isso agrada ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, nós te damos graças. Tu és o Deus Todo-Poderoso, mas és o Deus Emmanuel, que está juntinho de nós, conforme a tua palavra revela. Desejas andar conosco, juntinho de nós. Desejas ter comunhão íntima conosco. Como teu Filho Jesus nos revelou, podemos nos dirigir a Ti como Abba, Paizinho, porque Tu és e desejas ser nosso Papai. Estar juntinho de nós, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Tu és Pai, zeloso, cuidadoso, que cuidas nos mínimos detalhes de cada um que se consagra a Ti,
Cada um que decide andar em fidelidade a Ti é guardado, é protegido, é abençoado por Ti. Nós Te louvamos por seres esse Pai zeloso, esse Pai misericordioso. Sim, porque a Tua misericórdia, a Tua paciência nos permite se achegar a Ti, recomeçar. A cada dia nos concedes a nova chance, a nova oportunidade de recomeçarmos, fazermos diferente, andarmos em fidelidade a Ti. Obrigado por quem Tu és, Senhor. E nós nos prostramos na Tua presença, sedentos da Tua mensagem, sedentos da Tua instrução. Fala nosso coração, nos alimenta espiritualmente, dirige nossas vidas, nos assista através do Teu Santo Espírito em nossas fraquezas. Desejamos ser melhores, desejamos nos aproximar mais daquilo que esperas de cada um de nós. Por isso nós clamamos, vem, continua a Tua obra sobre as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente. Dona Rosane, Giruá, Jesus abençoe seu lar. Dona Gislaine, família, pequena Maria Alice, na espera da mana ou do mano, Jesus abençoe esse lar, essa família. Dona Celina, essa vovó faceira, Jesus abençoe este lar, essa família. Queridos, deixa aqui compartilhar. Domingo nós tivemos nosso galeto e graças às doações que vieram de diferentes lugares, graças ao voluntariado, tanto no serviço no dia como nas vendas, as orações que vieram de todos os lugares, nós tivemos mais uma vez uma promoção abençoada de sucesso. Deus concede e coloca junto de nós pessoas preciosas que se somam da forma com que podem para fazer acontecer, para fazer a obra do Senhor avançar. É o agir de Deus que age através de pessoas que coloca juntinho de nós. Louvamos a Deus, a todos que se somaram. Nossa gratidão a todos aqui. E claro, foi o segundo domingo, né, que nós tivemos a experiência dos dois cultos, um às 9 horas e outro às 19 horas. Então, a igreja proporcionando mais um instrumento, né? Já tínhamos o culto tradicional das 9 horas, temos a visitação pastoral, o pastor que pode ir até a sua casa orar contigo. Isso está disponível inclusive para pessoas que são de outras cidades, porque a tecnologia nos ajuda, nos aproxima. Então, você quer estudar a palavra, você quer uma oração, é só entrar em contato conosco. A gente usa as tecnologias para chegar pertinho de você. Então, a igreja gerando instrumentos. Temos o Ministério Geração Criança, temos o ministério que estamos retomando agora, este mês de março, o jantar e oração. Temos um tempo de comunhão, de jantar, sempre com pratos saborosos, e claro, um tempo de palavra, de oração. Então, um tempo de estar em família, celebrando, confraternizando. Temos os cultos nas casas, também uma oportunidade de orarmos, pedirmos a bênção pelo nosso lar, estudarmos a palavra, assim, experiências muito preciosas. Enfim, instrumentos, o culto online, devocionais diários, enfim, instrumentos ou formas que a Anglicana Santa Semente proporciona que você acesse a palavra de Deus e fortaleça a tua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra. Então, diferentes formas através das quais você ouve a pregação da palavra e tem a oportunidade de crescer, fortalecer a tua fé. Glórias ao Senhor por isso. Que Ele nos inspire para nós avançarmos. Temos aí, agora na sequência, logo aí, né, o especial, a conferência Vida,
são 4 cultos, né? Quinta-feira Santa, nós temos o culto, a instituição da ceia, né? Ceia judaica. Na Sexta-feira Santa, nós temos o culto da paixão, o ofício dos pregos, ou a meditação nas últimas 7 palavras da cruz, as últimas palavras que Jesus diz, o sábado do silêncio. Veja, até o último momento, até entregar seu espírito, Jesus estava falando, e através da palavra, gerando vida, esperança. Mas no sábado houve o silêncio, somente no sábado, porque domingo, logo de manhã, os primeiros encontros com Cristo ressurreto, ele começa a falar, a abençoar através da palavra da vida. Então, no sábado a gente reflete sobre o silêncio, a importância do silêncio, inclusive o silêncio de Deus, quando Deus fica em silêncio. E claro, domingo, a grande festa da vida, da ressurreição, porque nós precisamos celebrar. Então, mais uma sequência de 4 cultos para você estar junto conosco, crescendo na fé, bebendo da fonte de água viva que é a palavra de Deus. Ore por nós, para que essa igreja avance servindo pessoas, consequentemente, servindo ao Senhor. Porque é assim que a gente serve ao Senhor, né? Servindo as pessoas. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Você pode abrir sua espada, a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Reis, 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 5 ao 15. Boa noite, Yulen. Jesus abençoe vosso lar. 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 5 ao 15. Vamos lá? Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também
até o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Pense agora, Deus chegando para você e te diz assim, ó: peça-me o que quiseres e eu te darei. Já pensou? O que você pediria agora? Peça-me o que quiseres. Ah, e tem um detalhe: esse jovem Salomão, a quem Deus fez esta oferta, era um jovem. Ele não tinha mais que 18 anos. E veja que sabedoria ele teve em pedir sabedoria, discernimento. Isso é fruto de um coração que está intimamente ligado com o Senhor. De uma hora para outra, no estalo de dedos, peça-me o que você quiseres e eu te darei. Ou até nas nossas orações diárias. Muitas vezes, o que pedir, né? Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, diz que muitas vezes nós não sabemos como pedir ou o que pedir. Por isso que Deus envia o Espírito Santo, que nos ajuda, é o nosso ajudador. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, de forma com que a gente não consegue nem descrever, mas ele ora por nós, nos ajudando. Como ter um coração sábio em pedir o que realmente nos faz bem? Porque muitas vezes nós pedimos um monte de coisas e nós não vemos se realizar. Por quê? Porque nós pedimos mal. Aliás, a palavra de Deus nos adverte quanto a isso, né? Pedis, mas não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Essa série de pregações, 40 dias de joelhos em oração, tem essa proposta de falar sobre a importância da oração. A importância de estarmos de joelhos, porque o estar de joelhos não é uma mera prática, aliás, não deve de ser, assim como a oração, não deve de ser uma mera prática religiosa. O se colocar de joelhos é se prostrar humildemente, reconhecendo a grandeza do Todo-Poderoso, reconhecendo a soberania de Deus. É a criança que reconhece a autoridade do Pai e se coloca sob o seu cuidado. É o militar que se coloca, bate continência diante do seu superior. É a ovelha que ouve e obedece a palavra do pastor. Reconhecer a sabedoria de Deus. E assim, refletindo o verdadeiro compromisso, profundo compromisso de comunhão, confiança que existe no poder da oração. Muito pode a oração do justo, disse o escritor sagrado Tiago. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, daquele que se prostra humildemente na presença do Senhor e clama pela intervenção divina. Literalmente reconhecendo: não posso mais, isso foge da minha capacidade. Eu reconheço que sou pequenino. Faz a tua obra, opera do teu milagre.
envia do alto o teu socorro. Salomão reinou por mais de 40 anos. Quarenta anos é um bom tempo para um rei. Ele não pediu riqueza, nem influência, nem fama. Ele escolheu sabedoria. Como governar este tão grande povo? Como julgar, como ser justo diante de tão grande povo? Como liderar com sabedoria este tão grande povo? Deus lhe confiou sabedoria e muitas outras coisas, porque Ele é um Deus zeloso e cuidadoso. Quando nós, através da oração, colocamos nossas limitações diante de Deus, reconhecendo que a verdadeira sabedoria vem dEle e não de nós, não da nossa capacidade, não do saber humano, nossa mente e coração se alinham à vontade de Deus. Sim, permitindo assim que façamos sábias escolhas, escolhas que refletem a sabedoria do alto e o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque sempre que a gente fala de escolhas, quem sabe se você fizer aí um exercício, né? Você vai se dar conta que alguns problemas que você enfrenta hoje ou enfrentou alguns dias atrás são consequência de decisões mal tomadas lá no passado. Não é isso? Você já não se deu conta disso? Decisões mal tomadas, decisões tomadas sem sabedoria, sem reflexão, sem oração, proporcionaram problemas que hoje a gente tem que estar lidando, tem que estar resolvendo, que estão nos causando dor de cabeça, estão nos tirando o sono. Sim. O pedido de Salomão demonstra que a oração eficaz não é centrada em nós mesmos, nos nossos desejos, muitas vezes desejos egoístas, mas num bem maior. Ele não pensou em si, ele não pensou num sucessor, ele não pensou em manter-se no poder. Ele pensou nas pessoas que estavam no seu entorno. Me dê sabedoria para cuidar, para zelar, para julgar com sabedoria a este povo que me confias. Uau! E aqui tem um princípio, tem uma frase que eu gostaria que você, quem sabe, até anotasse. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte: sabedoria é saber o que fazer com o que você conhece. E o exemplo que a gente usou, que é muito prático, né? Pra gente entender essa frase, sabedoria é saber o que fazer com o que você conhece. Pois é. Vamos usar um exemplo aqui. Você sabe que o tomate é uma fruta? Então, é uma sabedoria você ter esse domínio e saber que, agora, conhecimento é você saber que não se usa o tomate numa salada de frutas, né? Então, é diferente, você tem que saber aplicar esse conhecimento no dia a dia. Saber o que fazer com tudo aquilo que está na tua mente. E olha que a gente vive na era da informação, né? Então nós precisamos de sabedoria. Salomão teve. Durante boa parte do seu reinado. Porque ele teve a humildade de pedir essa sabedoria de Deus, buscar essa sabedoria de Deus. Sigamos seu exemplo, mas vamos avançar.
Eu encontro sabedoria divina em oração quando eu sou humilde na oração. Então, como ser sábio ou ter essa sabedoria que vem do alto em oração? Quando eu sou humilde na oração. Humildade é uma frase, é uma palavra muito poderosa aqui. E a gente pode citar um versículo aqui que nos ajuda a entender esta afirmação de Mateus capítulo 18. Fugindo um pouquinho aí do texto base, Mateus capítulo 18 diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A humildade da criança. Ela reconhece a autoridade do pai. E a fé das crianças, como é linda, como é pura. Ela está livre de conceitos teológicos, de usos e costumes que muitas vezes distorcem inclusive a fé viva, verdadeira. É uma fé pura, humilde. Ela sabe que Jesus existe e guarda ela. Ela não vai te responder se tu perguntar se ela é calvinista ou arminiana. Se nós somos predestinados a ser salvos ou nós que fizemos a escolha. Meu Deus, tantas discussões, né? E a criança, humildemente, apenas se prostra e pede a proteção do Senhor. Ela apenas crê no poder de Deus guardando, protegendo, abençoando, sim. Por isso que o autor sagrado, Tiago, nos diz, Tiago capítulo 4, versículo 6, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Orgulho, eu me acho, eu sou o cara, eu sou melhor esposo que a minha esposa poderia ter. Já ouvi essa preciosidade, né? Eu sou o melhor crente que poderia existir. Veja a frase de Salomão, capítulo 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei me conduzir. E olha que ele faz aqui um lembrete, né, de quem foi seu pai. Ele relembra do quão bondoso Deus foi para com Davi, o tornando rei, dando muitas vitórias, lhe dando um sucessor. Isso era algo algo buscado por qualquer rei até hoje, ter um sucessor no seu trono. E Davi teve esse sucessor. Então, ele reconhece que grandes conquistas, grandes coisas foram feitas na vida de seu pai, Davi. Coisas grandiosas feitas por Deus. E aí ele olha para si, e eu, quem sou eu? Não passo de uma criança, sou tão jovem, não sei me conduzir. Tem coisas que nem a meu respeito, não sei a respeito da vida. Agora eu vou ter que julgar, vou ter que administrar, vou ter que cuidar de toda essa nação. Ele tem a humildade de reconhecer a sua pequenez, a sua fragilidade. E esse é um dos princípios, é se desarmar diante de Deus. Ah, porque eu tenho não sei quantos
um currículo belíssimo, tantos títulos, e daí? Não porque eu já fiz teologia, porque eu já fiz esse curso, já participei de tantas palestras. Diante de Deus, nós somos pequeninos, frágeis, nós não sabemos nada diante daquele que é o Todo-Poderoso. Porque eu já enfrentei a tentação nesse caso, já vi um milagre lá. E daí, diante de Deus, nós somos pequeninos, frágeis. Aquele que está forte, cuide para não cair. É uma das ênfases que o Senhor deu. Então, humildade é um dos princípios importantíssimos. Humildade na oração é a base de um relacionamento profundo com Deus. É reconhecer a soberania dele e a nossa pequenez. Avancemos. Eu encontro sabedoria divina em oração quando eu sou humilde na oração. Em segundo lugar, quando eu sou focado no propósito da glória de Deus. Eu e você fomos criados para glorificar a Deus. Eu e você fomos criados. Tudo é dele. Para ele. Tudo é dele. Versículo está em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive eu e você. Então há um propósito naquilo que eu e você recebemos de Deus. Há um propósito de nós sermos quem nós somos. Eu tenho um cargo importante, eu tenho bastante amigos, eu tenho acesso à rede social. Tudo isso eu devo usar para que o nome do Senhor seja glorificado. Mateus capítulo 26, verso 39 nos diz: Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Veja, lembram quando Jesus também disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e aí me siga? Pois é. Jesus estava num momento de muita aflição no Getsemane. Ele sabia a dor, o sofrimento que estava vindo ali, afinal de contas foi para isso que ele veio. E ele ora diante do Pai: se é possível, afasta de mim todo esse sofrimento. Se é possível, livra-me de toda essa dor. Mas aí ele diz uma frase que é central. A carne dele, ele não queria enfrentar toda aquela dor, embora que espiritualmente ele estivesse forte. Aí ele clama: se é possível, afasta de mim este cálice. É a minha carne, é a tua carne gritando, que não tem vontade de resistir diante da tentação, da vida fácil, que muitas vezes se coloca diante de nós, do seguir nossos próprios desejos. É a carne gritando que ela quer dominar. Mas tem um momento desse mesmo capítulo 26 de Mateus, o versículo 45. Ele ora 3 vezes, repete a mesma: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha, o teu querer e não o meu. Então ele se volta aos discípulos e lhes diz: Ainda dormis? Repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos.
É nessa hora que, literalmente assim, o espírito dominou, a carne foi vencida. Bora, terminou. A carne se rendeu. Eu me rendi à vontade de meu Pai. A vontade do Pai seja feita em minha vida. E é nesse nível que eu e você precisamos chegar. O foco é que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida, através da minha caridade, através dos meus dons e talentos que coloco a serviço dos outros. Como vou amar a Deus? Amando os outros. Como vou servir a Deus? Servindo os outros. Para que o nome dele seja glorificado, não para que eu seja aplaudido, não para que eu receba elogios, likes, curtidas, mas para que o nome dele seja glorificado. Veja, 1 Reis capítulo 3, verso 9. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre bem e o mal, pois quem seria capaz de julgar este tão grande povo? Ele não pensou nele, ele não pensou em riqueza, poder. Ele queria servir a Deus servindo aquele povo. Sabedoria para servir a Deus servindo aquele povo que estava sendo lhe confiado. Tenhamos esta mesma sabedoria de Salomão, porque ele nos ensina que a verdadeira sabedoria é um dom de Deus, buscado por meio da oração e direcionado para cumprir a vontade divina, beneficiando outros, glorificando ao Senhor. No momento que eu sirvo aos outros, eu estou servindo a Deus e o nome do Senhor é glorificado. Minha vontade precisa estar subordinada à vontade de Deus, alinhada. E através da oração íntima, esses propósitos se alinham. Lembram de Ana, mãe de Samuel? Por anos, ela ficou clamando e buscando um filho. Chegou um momento que ela se prostra diante do Senhor, chora, humildemente clama para que Deus se lembrasse da sua serva. E naquele tempo, o sacerdócio de Israel estava corrompido. Deus estava precisando renovar, restaurar o sacerdócio. Ana estava precisando de um filho. E Ana, quando pediu esse filho, ela disse, ela assumiu o compromisso que assim que ele nascesse, ela o consagraria ao Senhor. Pois bem, céus e terra estavam alinhados. Vontade de Deus se juntou à vontade daquela mulher. Céus e terra alinhados. E veio a bênção. Veio o filho. Esse filho foi um sacerdote, um excelente administrador, aquele juiz, que julgou o povo de Deus com sabedoria. Sim, céus e terra se uniram, e esse é o propósito. Por isso que Jesus clama que não seja feita conforme a minha vontade, porque eu posso estar pensando na carne, mas que seja feita conforme a tua vontade, ó Pai. Propósitos nossos conectados, alinhados com os propósitos divinos. Então, eu encontro sabedoria divina em oração quando eu sou humilde na oração, quando eu estou focado no propósito da glória de Deus, alinhado minha vontade com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, para a gente concluir, acredito nas promessas de Deus. Encontro sabedoria divina em oração quando eu acredito nas promessas de Deus. Essa é uma palavra central. Eu preciso acreditar naquilo que Deus me promete. Quantas promessas temos na Bíblia? Meu Deus!
Quantas promessas existem na Bíblia? Promessas de Deus. Quantas promessas de Deus tem na Bíblia? São tantas. Coloquei aqui no Google, por cima aí a resposta é cerca de 8.000 promessas de Deus. Perdão através de Jesus, um novo coração, provisão, a vinda do Espírito, a vida eterna, dele estar conosco, dele nos ajudar a vencer as dificuldades, de nos enviar o Espírito Santo para nos guiar, o nosso ajudador, a liberdade que ele nos promete do pecado e do sofrimento. Uau! Não vou seguir porque são 8.000, né? Você precisa acreditar. Então, eu leio a palavra de Deus e eu tomo posse das promessas de Deus para a minha vida. Eu preciso acreditar nisso. Por mais que me pareça impossível. Tem uma frase, né? Quando eu olho para mim, eu concluo que é impossível ser salvo, porque eu sou pecador. Mas quando eu olho para Deus, a grandeza do seu amor, da sua misericórdia, é literalmente impossível eu não ser salvo. Deus, através de Jeremias, capítulo 32, verso 27, nos diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Não. Mas eu preciso acreditar nas promessas. Essa é a base da oração. Como Tiago diz, né? Tiago, no seu primeiro capítulo, ele vai dizer, ele está falando de sabedoria, mas vale para qualquer outra oração. Você quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá, de forma livre, ilimitada. Agora, peça com fé. Uma lógica, né? Não, eu preciso crer nas promessas de Deus. Crer nas promessas é a base para a oração cheia de fé e confiança. Veja, 1 Reis, capítulo 3, os versículos 12 e 13. Eis que fiz segundo as tuas palavras, segundo o pedido de Salomão. Dou-te um coração tão sábio e entendido que antes de ti não houve igual, né? Não houve igual. E depois de ti igual não se levantará. Também te dou o que não me pediste. Ele vai muito além daquilo que nós possamos pedir ou imaginar. Assim, riquezas como glória, de modo que não haverá rei igual a ti por todos os teus dias. Salomão agradou, a oração de Salomão agradou tanto a Deus, que ele vai muito além. Ali a gente contempla a grandeza da generosidade de Deus. Inclusive nos cultos, né? A gente não se usa mais a expressão coleta, né? Aquele momento do ofertório, mas se usa a expressão resposta à generosidade. Sim, porque Deus é tão generoso, nos abençoa, tanto é que o que fez Salomão assim que despertou e tomou posse daquela promessa, daquilo que Deus disse que faria sobre a sua vida, a seguir voltou a Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Ofertou, respondeu à generosidade de Deus. Como você tem respondido à generosidade de Deus, a tudo que Deus tem derramado sobre a tua vida? Você tem sido fiel como Ele é fiel? Já vi pessoas pedindo que seus dias fossem prolongados, que ele ganhasse mais tempo de vida. Mas a gente pede isso para quê? Para que a gente quer mais tempo de vida? Assim como eu vi pessoas satisfeitas dizendo: agora Deus pode me levar. Porque elas estavam com o coração tranquilo. Como disse o apóstolo Paulo,
que ele compreendeu, né, o que aconteceria depois da morte, que ele estava indo para Cristo. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Literalmente, se ele quiser me levar agora, pode me levar, porque eu estou com o coração em paz. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu creio nele, eu creio na promessa da vida eterna. Estou com o meu coração em paz. Eu respondi, fiz o esforço máximo a responder a todo cuidado, a generosidade. Fiz o esforço máximo de buscar mais e mais pessoas para ganhar o máximo possível de pessoas para Ele. Agora eu descanso no Senhor, posso descansar no Senhor. Cumpri o meu propósito. Então, queridos, orações humildes e centradas no reino, centradas em Deus, são poderosas. John Stott, pregador anglicano, pastor inglês, né? Ele diz: nenhum presente é maior do que sabedoria divina para navegar na complexidade da vida. Como entender tantas coisas complexas e desafiadoras que a vida nos apresenta? Somente um coração sábio em Deus, somente um coração rico de sabedoria divina para poder lidar com as perdas, com as coisas que Deus coloca nas nossas vidas, com as coisas que a gente sonha e não alcança, com tantos desafios, com tanta maldade, com tanto sofrimento. Como lidar com o teu dia a dia, com os desafios que surgem, como ter sabedoria divina. Eu preciso buscar com todas as forças a sabedoria divina, porque esse é o maior presente que alguém poderia receber. E se a gente pedir isso, se a gente buscar isso com todas as nossas forças em Deus, lendo a palavra, congregando, orando, tendo meus devocionais diários, essa busca, foco na busca por Deus, pela sua vontade, de lambuja, virão outras coisas, bênçãos que não se podem contar. Como aconteceu com Salomão. Deus lhe disse: eu estou fazendo o que você está me pedindo, estou concedendo o que você está me pedindo, mas de lambuja eu vou te dar o que você não me pediu. Riquezas, glórias. Sim, Ele vai muito além. Então, busque essa sabedoria como fez Salomão, porque isso é essencial para enfrentar as incertezas, os desafios da vida por aí, com firmeza, com clareza, com esperança, porque o Senhor é conosco e Ele nos concede muito, muito mais do que a gente pode pedir ou imaginar. Ele é Deus fiel. Sejamos fiéis a Ele. E a pergunta aqui para a gente concluir: você está pedindo por coisas que glorificam a Deus ou apenas por desejos pessoais? Isso é algo central aqui. Salomão teve a sabedoria de pedir algo que, através daquela bênção que Deus lhe concedeu, daquele benefício que Deus lhe concedeu, ele abençoou outros. Ele glorificou o nome de Deus. As suas orações são focadas na glória de Deus, são para glorificar o nome de Deus, ou apenas focadas em desejos pessoais? Peça sabedoria para viver de acordo com a vontade do Pai, porque a vontade de Deus é soberana, ela é boa, é agradável, é perfeita. Amém? Que essa palavra se multiplica 100 por 1 no teu coração. E domingo nós seguimos, né? Você continua recebendo nossos devocionais. Se você ainda não recebe no seu celular ou no seu WhatsApp, ou se você não acompanha nas nossas redes sociais, devocional diário, né, que a gente envia, entre em contato conosco que a gente vai estar corrigindo essa falha e enviando para você, tá? Todo dia nós enviamos um pequeno devocional em vídeo para te ajudar no teu momento com Deus. E domingo nós seguimos com outro exemplo. Nós já falamos de Davi, nós já falamos agora de Salomão, e assim nós avançamos durante esses próximos 5 domingos que antecedem a festa da vida, a festa da ressurreição,
a Páscoa de Cristo Jesus. Seu Edson, boa noite. Jesus abençoe seu lar. Muito bem, queridos, vamos orar, vamos conversar com o Pai. Quais são os seus pedidos? Qual é a sua busca? O que você deseja receber da parte de Deus? Do toque sobrenatural sobre a tua vida? Pois então, com fé, se prostre e converse com o Pai. Vamos formar essa corrente de oração, onde você estiver. Se você puder, quem sabe você está no teu chimarrão, faça um intervalo aí, dá uma paradinha. Quem sabe você está nos seus afazeres aí da casa, dê uma paradinha para se voltar totalmente ao Senhor por um instante, por alguns minutos. Eu vou estar dirigindo essa oração, mas que você, onde você estiver, possa estar conversando com o Pai. Abra teu coração a Ele, se derrama na presença do Pai. Busque acima de tudo alinhar tua busca, tua vontade com a vontade do Pai. Alinhar teu coração com o coração de Deus. Céus e terra alinhados. Porque aí o sobrenatural acontece. Vamos orar? Pai querido, nós nos prostramos diante de Ti. Prostramos com humildade. Quem somos nós? Tão pequeninos, tão frágeis, tão falhos. Se dependesse de nós, de nossos méritos, não poderíamos sequer nos aproximar de Ti. Porque Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és o Deus Todo-Poderoso que tem zelado, que tem cuidado de nós, és fiel nas promessas e nós somos tão falhos, tão frágeis, tão infiéis muitas vezes. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Pai, perdoa os nossos pecados. A nós que nos aproximamos de Ti unicamente confiantes na Tua misericórdia e no Teu amor. Sonda o nosso coração, o coração de cada pessoa que se prostra diante de Ti com humildade, que se prostra clamando por bênçãos, que se prostram agradecendo, louvando a Ti, que se prostra clamando por Teu socorro, por cura, por uma fé viva. Aumenta a nossa fé, Senhor. Dá-nos um coração humilde, para que o foco, para que os nossos pedidos estejam sempre alinhados com a Tua vontade, para que a vontade da carne seja subjugada, dominada pela Tua vontade, Senhor. Que os meus desejos sejam conectados com aquilo que Tu esperas de cada um de nós. E que nós tenhamos uma fé viva, que crê nas promessas. Um coração confiante no Teu poder, agindo em nosso favor. Dá-nos um coração sábio, ó Deus. Um coração sábio nas orações. Um coração sábio nas decisões. No convívio com os nossos queridos, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos, que possamos viver com sabedoria. Pai amado, tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Conceda a bênção, conceda o milagre que nós buscamos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós e opera sobre nós do Teu sobrenatural. E na Tua presença nós também entregamos nossos queridos que se encontram enfermos. E aqui nós lembramos Dona Ernestina, Dona Aida, Dona Zumira, Débora. Também lembramos Seu Vicente, Carmelita. Cuida de Teus queridos. Lembramos de Dona Olinda. Abençoa, protege cada um, ó Deus. Derrama sobre eles a Tua bênção, a bênção da saúde. Demais queridos nossos que se encontram enfermos, aqueles que estão nos hospitais,
ou enfrentando alguma enfermidade mesmo nas suas casas, que a tua mão poderosa esteja sobre eles, tocando seu coração, os fortalecendo para que façam a sua parte na luta contra a enfermidade. Paciência no processo de recuperação. Cuida, Senhor, de teus filhos. Nós oramos também, clamamos em favor de nossa nação. Abençoa, Senhor, o Brasil. Essa nação te pertence, ó Deus. Tantos escândalos de corrupção, tantas coisas que envergonham, tantas coisas que machucam, tantas coisas que decepcionam a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, levanta uma geração fiel, geração de líderes, seja no ambiente de igreja, seja no ambiente de política, governantes fiéis a Ti, servos Teus, ó Deus, porque essa nação é Tua, essa nação te pertence, ó Deus. Nós colocamos nossa nação nas Tuas mãos. Tenha misericórdia, ó Deus, e nos ajuda a crescer como nação, a crescer na fé, ó Deus, no Teu servir, ó Deus, no zelo, no cuidado de uns para com os outros, na justiça, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desta nação, ó Deus, e nos abençoa. Essa cidade, São Gabriel, cidade na qual Tu levantas essa congregação, Santa Semente, essa família em Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprir nossa missão. Temos tanta coisa a ser vencida, a ser superada. Violência, drogas, destruindo famílias. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprir com o nosso propósito, resgatar vidas para o Teu Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a avançarmos, superarmos nossas limitações e crescermos na fé, crescermos no Teu servir, ó Deus. Cada oração, ó Deus, cada clamor, cada pedido que Teu filho, Tua filha está fazendo nesse instante, ouça-nos, ó Deus, e conceda-nos a graça, a Tua bênção. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Lembrando e reforçando, sábado tem geração, né? Criançada, espaço para orarem, espaço para elas aprenderem na sua linguagem a sabedoria do alto. Domingo, 2 cultos, 9 horas e 19 horas. Enfim, ore por nós e faça uso desses instrumentos para crescer na fé e na sabedoria do alto. Amém? Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre teu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!